Nós vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 24. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 15. Este é o texto que eu quero destacar para os irmãos, como a mensagem de hoje, falando sobre família. Nós vamos continuar falando sobre família. É o tema agora de outubro e novembro aqui na nossa igreja, nós estamos trabalhando. Tempo de vivenciar, tempo de colher, tempo de celebrar a união da nossa vida em nossas casas e em nossa igreja. Josué 24, versículo 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, Josué falando, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Vocês escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Como é a sua família? Como está a sua família? Hoje, se você, de uma forma muito sincera, for analisar, quais são os pontos ou as áreas que você percebe que precisam melhorar? Quais são as áreas que precisam ser melhoradas, aprimoradas? Como está a sua família? Se você ainda não é casado, se você é solteiro, solteira, ou se você é divorciado, divorciada, e idealiza um outro casamento, ou idealiza um casamento, como você deseja que seja essa família? O que vem à sua mente quando você pensa em família? Qual é o seu sonho para a sua família? Eu quero dar uma direção muito clara para você hoje, muito segura na palavra de Deus, sobre família, para que você seja bem-sucedido, para que você seja próspero, para que você consiga sonhar, mas sonhar com alicerce, de que é possível realmente ter uma família abençoada. Não há família tão boa que não possa ser melhorada, e não há família que tenha problemas que não possam ser solucionados, justamente pelo fato de nós estarmos diante de um Deus que ama a família. A família não começou no coração do homem, mas começou no coração de Deus, como um projeto de Deus. E é interessante que não tem como nós não nos emocionarmos quando falamos sobre família. Nós sempre temos lembranças, boas ou más, mas não tem como ficar insensível, não tem. Se você olha para a sua família, seus pais, seus avós, você vai ter recordações boas ou ruins, mas alguma coisa vem aí, alegrias e tristezas. Um filho, um pai, uma mãe, um cônjuge, uma perda, uma decepção, um problema, momentos felizes, momentos tristes, um Natal, um passeio, férias, as dificuldades. O que nós podemos perceber? Que não existe família perfeita, porque somos pessoas falhas e vivemos junto com pessoas falhas. Somos pessoas limitadas e temos convívio com pessoas que também são limitadas. Então não existe família perfeita, mas nós podemos fazê-la cada dia melhor. Nós podemos sim visualizar, podemos sim sonhar, podemos sim pensar em poder melhorar, principalmente pelo fato de saber que para Deus não há nada impossível, porque Ele é o idealizador da família, Ele é o criador da família. Mesmo quando nós percebemos uma degradação moral no tempo que nós vivemos, mesmo que nós vivemos a sociedade a passos largos de Deus, indo cada vez mais longe de Deus, isso afeta muito drasticamente os relacionamentos. E por que afeta muito a família? Porque na família nós somos quem nós somos. Você pode disfarçar quem você é em qualquer lugar, exceto na sua casa. Na sua casa você é quem você é. Então há muitos atritos, muitos conflitos, muitas dificuldades. Se eu não tiver a ajuda de Deus na minha vida, eu não vou conseguir superar essas dificuldades. E eu preciso entender isso.
O diabo, ele ataca demais os relacionamentos familiares, ele ataca demais marido e mulher, ataca demais pais e filhos, ele ataca demais. Por quê? Porque ele sabe o quanto que isso é importante para Deus, ele sabe quanto que isso é importante para você. Ele odeia Deus e odeia você, por isso que ele quer destruir sua casa, por isso que ele quer destruir sua família. Eu preciso colocar isto como meta na minha vida. Eu quero que você pense comigo. Quando você está com um problema financeiro, até saúde, quando você está com algumas dificuldades, se a tua família estiver bem, você consegue superar. Você vira um leão, você luta, você consegue, pela graça de Deus, ter ânimo, força, porque a tua família está bem. Agora, se a tua família não estiver bem, você está com um problema conjugal, você está com um problema pai e filho, você está com um problema nos teus relacionamentos em casa, você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem de saúde, você não vai ter alegria, você não vai ter entusiasmo, você não vai ter ânimo. Só para você ter uma ideia da importância que é, como que é nevrálgico, como que é importante, decisivo para a nossa felicidade. Por isso nós precisamos rever os nossos conceitos de família. Por isso nós precisamos voltarmos para Deus e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque muitas vezes eu não sei como agir, como você também não sabe. Quantas vezes nós tínhamos que falar não e falamos sim? Quantas vezes tínhamos que falar sim e falamos não? Quantas vezes nós soltamos algumas palavras que ofendem, que machucam, e depois ficamos correndo atrás para consertar? Quantas vezes falta paciência, falta amor, falta sabedoria? Quantas vezes? Nós precisamos muito da ajuda de Deus, precisamos muito ter experiências com Deus. Tem muitas pessoas que ficam totalmente perdidas em como educar os filhos, não sabem como agir, totalmente perdidas como agir com os pais, como escolher um cônjuge, como escolher um marido, como escolher uma mulher, e o que é pior, como agir depois que eu cometi um equívoco e eu penso, eu escolhi a pessoa errada. Como que eu tenho que fazer? Então, não é uma tarefa fácil. É uma engrenagem que tudo tem que estar funcionando bem. Uma peça mal ajustada compromete todo o restante. Então, é um grande desafio. Por isso que eu tenho que voltar para Deus e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Quando Josué estava no final da sua vida, ele descobriu, como líder de Israel: eu e a minha casa serviremos a Deus. Presta atenção na colocação dele no versículo. Se vocês quiserem servir outros deuses, se não agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Escolham hoje. Eu já fiz a minha escolha. Depois de anos de experiência com Deus, ele chega: mas eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu sei o que eu quero para mim. Eu sei o que eu quero para a minha vida, e eu sei o que eu quero para a minha família. Eu não vou me deixar influenciar pelas escolhas de vocês. Eu não vou me deixar influenciar pelo estilo de vida de vocês. Eu tenho postura e eu sei o que eu quero. Eu e a minha família seremos fiéis e leais a Deus, mesmo que sejamos os únicos dessa nação. Josué, ele aclamou: nós, eu e a minha casa, nós, eu, minha esposa e os meus filhos, nós amamos a Deus, nós amamos a casa de Deus, amamos a igreja. Eu sei o que eu quero para mim. É como se Josué dissesse: aqui na igreja de Deus é o melhor lugar para se educar os filhos. Aqui na igreja de Deus é o melhor lugar para se escolher um companheiro de viagem, uma companheira de viagem. O melhor lugar para você escolher um cônjuge é dentro do povo de Deus. Aqui é o melhor lugar para eu ter bons amigos. Aqui é o melhor lugar para eu aprofundar relacionamentos. Aqui tem poder, aqui tem Deus. Aqui é o melhor lugar.
para minha família viver aqui, tem a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre os meus filhos, aqui no povo de Deus. É isso que Josué descobriu. Eu e a minha casa serviremos a Deus, porque aqui tem a proteção de Deus. Não importa se os meus outros parentes não venham, eu sei o que eu quero para mim. Não importa se os meus vizinhos não venham, eu sei o que eu quero para mim. Não importa se os meus colegas e amigos não venham, eu sei o que eu quero para mim. Foi isso que Josué descobriu. Se vocês quiserem vir, venham. Se vocês não quiserem vir, eu vou sozinho, porque eu sei o que eu quero para mim. Agora, uma coisa fantástica é que esta decisão de Josué no final da sua vida, capítulo 24, já estava no finalzinho já da sua vida, foi fruto de uma experiência com Deus. Por que ele chegou a essa conclusão? Eu e a minha casa serviremos a Deus, porque ele teve algo experimental com Deus, não foi porque os outros disseram, não é porque o pastor diz é bom, mas é porque eu experimento. Não é porque os outros dizem, ó, vai que é bom, não, mas eu começo a experimentar. E sabe quando eu começo a experimentar? Quando eu começo a viver. Quando eu começo a perceber com o tempo quem Deus é. Ele teve as suas próprias experiências com Deus. A melhor decisão que você pode tomar para a sua vida: eu e a minha casa serviremos a Deus. É a maior e melhor decisão que você pode tomar hoje. Mas também a minha família. Eu vou lutar por ela, porque eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu quero que você perceba, quando ele diz de forma enfática, decisiva, contundente, eu e a minha casa serviremos a Deus, foi porque ele teve experiências. Então o que Josué fez? Deus é o Deus da minha família. E por que ele disse, Deus é o Deus da minha família? Deus é o meu Deus e é o Deus da minha família, por causa das experiências que ele teve. Eu quero te dar subsídios, eu quero te dar condições, de você sair daqui convicto, hoje, convicta, hoje, de que esta é a melhor escolha que você pode fazer para a tua vida. De que a melhor escolha é você dizer, eu, mas também a minha casa, serviremos a Deus. O que Josué descobriu quem Deus é? É o Deus que consola, é o Deus que encoraja. Se nós pegarmos o final da vida de Josué, ele olha para trás e vê a sua vida. Nós vamos lá para o capítulo 1, onde ele, quando estava para assumir a liderança do povo, Deus chega para ele, olha só a consolação, olha só o encorajamento. Deus mesmo chega para ele e diz, ninguém conseguirá resistir a você, Josué. Ninguém. Todos os dias da sua vida, eu serei com você, assim como eu estive com Moisés. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso. Perceba quantas vezes teremos essa expressão, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então somente seja forte e muito corajoso. Ele vai mais intenso agora. Seja forte e muito corajoso, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Os seus caminhos prosperarão, você será bem sucedido. E não fui eu que te ordenei, sou eu, Deus, que estou dizendo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por quê? Não se apavore, nem desanime, porque eu, o Senhor, o seu Deus, eu estarei com você por onde você andar. É o Deus que consola, é o Deus que anima, é o Deus que incentiva, é o Deus que encoraja. Quando Josué saiu do Egito, olha que coisa interessante, ele saiu do Egito, junto com ele, 2 milhões de pessoas, mais ou menos, estima-se. Dessas 2 milhões de pessoas, 600 mil, um pouco mais de 600 mil, estavam aptos à guerra. Era a geração acima de 21 anos de idade, homens guerreiros. Então fizeram um censo, 600 mil, Josué era um desses. O povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar, o povo começou a ser incrédulo, e sabe o que Deus disse? Ninguém vai entrar na terra. Os 600 mil vão morrer no deserto, vão ficar prostrados no deserto,
somente Josué e Calebe vão entrar. Então Josué, junto com Calebe, o seu companheiro, foram os dois únicos que entraram na terra prometida. Olha para mim, eu quero abrir um parênteses aqui. Cuidado com a maioria, cuidado com a multidão, cuidado com todo mundo faz, porque todo mundo faz, eu não vou fazer, porque eu sei o que eu quero para a minha vida. Se todo mundo faz, eu não sou todo mundo, eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu quero para a minha vida. Geralmente a multidão é a turba ignara, é a multidão ignorante, geralmente. Então cuidado, tá? Se você se vê sozinho, se você se vê num grupo seleto de poucas pessoas que estão tentando viver de uma forma diferente, se ajunte com essas pessoas, poucas, porque você provavelmente estará no lugar certo. Então o que nós começamos a perceber? Que Josué sempre teve postura na sua vida. Todos morrem, inclusive Moisés. Aí ele chega agora com o maior desafio da sua vida. Você vai ser o líder, assim como Moisés foi, você vai ser o líder, você vai ocupar o lugar de Moisés. Moisés foi um dos maiores profetas, se não o maior profeta de Israel, e agora o bastão era para Josué, e ele viu o sofrimento de Moisés, ele viu e sentiu aqueles 40 anos no deserto, como que aquele povo era complicado, ele presenciou tudo isto, agora ele estava com medo, agora ele estava receoso, sentindo-se incapaz, sentindo-se incompetente. Você já passou por isso? Com medo, sentindo-se incapaz, incompetente, principalmente cansado. E aí vem uma voz e você começa a sentir isso: eu não posso, eu não consigo, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu estou muito cansado. Foi o que Josué sentiu. Foi o que Josué passou. Aí vem Deus. Ao invés de Deus chegar para ele e falar: Josué, você não tem fé, Josué? Olha o que eu fiz no Egito, olha o que eu fiz os 40 anos no deserto, você não tem fé, Josué? Deus não fez isto, porque quem faz isso é o diabo. Quem acusa é Satanás, quem coloca peso é Satanás. Deus, Ele não coloca peso. Deus consola, Deus anima, Deus encoraja. Por que Josué, no final da sua vida, ele estava categoricamente convicto: Deus é o meu Deus e o meu Deus é o Deus da minha família? Por quê? Porque ele experimentou encorajamento quando ele estava sentindo-se fraco. Há muitas pessoas que têm um conhecimento equivocado de Deus. Os religiosos têm um conhecimento equivocado, totalmente ofuscado de quem Deus é. Deus não é aquele que cobra, Deus não é aquele que manda para o inferno todo mundo, Deus não é isto. Quem prega isso são os pastores religiosos, que não conhecem Bíblia, que não conhecem Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não têm experiências com Deus, que quer levar as pessoas a um cristianismo do medo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. O Evangelho é o Evangelho da paz, é o Evangelho do amor, é o Evangelho da graça, é o Evangelho que nos dá a bênção de sabermos que existe um Deus que sabe das minhas limitações, que sabe dos meus problemas, que sabe das minhas dificuldades, que sabe que eu sou fraco e limitado. É o Deus que não lança mais fardo quando eu já me sinto muito cansado com os fardos que eu mesmo tenho para a minha vida. Eu preciso entender quem Deus é. Jesus, ele usou uma palavra muito profunda para consolador. Aquilo que Deus Pai fez com Josué, Deus Filho, Jesus fez com todos que passaram aqui, e é o que o Deus Espírito Santo faz hoje comigo e com você. Olha só o que Jesus diz em João 14: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador. A palavra grega parácleto, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Vocês o conhecem, por quê? Porque Ele vive com vocês, Ele está em vocês. O que Jesus estava dizendo? Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar outro paráclito. O que é paráclito? É aquele que se coloca ao lado de, para ajudar.
É a mesma expressão que 1 João capítulo 2 diz que Jesus é o nosso advogado, é o paráclito, aquele que nos ajuda. Sabe o que é o advogado? Eu falo por você, eu defendo você, não é isso que o advogado faz? Quando você contrata um advogado, ele te representa, você dá uma procuração para ele judicialmente, ele te representa. É o que Deus faz comigo, é o que Deus faz com você. Ele me representa, eu vou cuidar da sua causa, eu estarei com você, eu não te deixarei, eu ficarei ao teu lado. Eu sou o teu advogado, eu vou te defender. Esse é o papel do Espírito Santo, esse é o papel de Deus. Josué experimentou isto. Sabe que o diabo diz para mim e para você? Você errou. Sabe o que ele diz para mim e para você? Você é fraco, você é impuro. E quando eu começo a ouvir essas coisas, eu percebo, tem base, tem consistência, tem racionalidade, porque aquilo que eu ouço, eu percebo, eu sou mesmo. E o diabo vem, você é um mau pai, uma má mãe, você é um mau filho, você é um péssimo esposo, você é uma péssima esposa, você é uma pessoa ausente na sua casa, você é muito impaciente, você é muito inconstante, você grita de uma forma coloquial, você é infantil, você é depressivo, você é chato. Não é isso que o diabo faz, te deixando mal. E o que é pior, muitas vezes Satanás verbaliza o que ele pensa através das pessoas da minha casa. Muitas vezes ele usa o esposo para falar isso para a esposa. Sem perceber, pessoas dentro da minha família estão sendo instrumentos do diabo, e sem perceber, eu estou sendo também, quando eu acuso, quando eu jogo fardo, quando eu jogo peso. Deus não age assim. Deus não age assim. Josué, com toda a sua dificuldade, Josué, com todo o seu medo, vem Deus e diz: você é forte, você é corajoso. Josué não era forte, não era corajoso, mas Deus diz: eu vou extrair de você o teu melhor, porque eu estou com você. Quando a esposa fala isso para o marido, ela está dizendo: olha, nós vamos vencer juntos, porque eu estou com você. Isso é o paráclito, isto é o consolador, isto é o papel de Deus, isto é Deus da minha casa. Eu e a minha casa serviremos a Deus. O grande problema é que somos muito ávidos para julgar. As pessoas julgam quem divorciou, as pessoas julgam quem adulterou, as pessoas julgam quem é isto, aquilo outro, as pessoas julgam demais as dificuldades sexuais de uma pessoa, julgam demais, jogam pedra demais. Onde está a graça de Deus? Onde está a misericórdia de Deus? Colocamos peso, colocamos fardo. Aí vem Jesus e diz: eu estou com você. Aí vem Jesus e diz: eu paguei pelos teus erros. Aí vem Jesus e diz: você errou, mas você não é um erro. Identidade e comportamento: você é o meu filho. O teu comportamento não está sendo condizente, mas existe uma coisa chamada arrependimento, existe uma coisa chamada mudança, e eu vou te ajudar nesse processo, eu vou te ajudar nesse processo, eu quero te ajudar nesse processo. Arrependa-se, eu vou te perdoar, eu estou aqui para te ajudar a fazer diferente, eu estou aqui para te ajudar a ter esperança, eu estou aqui para te ajudar a não errar mais, e se você errar, eu vou te levantar de novo, quantas vezes for preciso, eu estarei com você. Eu posso, palavra de Deus para a tua vida, eu posso fazer de você uma pessoa melhor. Eu sou a fonte. Seja forte e corajoso. Por que você veio aqui hoje? Porque você sabe que Deus te ama, mesmo quando você erra. Eu tenho certeza que essa semana você cometeu alguns equívocos, alguns erros. Você pecou como eu pequei também. O que nos traz aqui? Saber: Deus me aceita como eu sou. Deus perdoa os meus erros.
Deus me ajuda nas minhas mazelas, Deus me ajuda na história que eu tenho tido, Deus me ajuda nas dificuldades que eu tenho tido, mas Ele me aceita como eu sou. O que me atrai, o que me traz para perto de Deus é saber que Ele me ama. É isto que os seus filhos precisam ver em você. É isto que o teu marido precisa ver em você. É isso que os teus pais precisam ver em você. O Deus de toda consolação age na minha vida. E a partir do momento que eu começo a ter de Deus a consolação dele, eu vou consolar. Presta muita atenção nisso. Onde tem Deus, não tem gritaria. Onde tem Deus, não tem provocação. Onde tem Deus, não tem acusação. Onde tem Deus, tem amor, tem paz. Se você falar assim, minha casa não tem Deus, a sua casa precisa mudar, e você precisa começar a mudar, para levar isso para os outros. Pare de querer que os outros mudem, assuma, eu preciso mudar. Então quando eu começo a receber de Deus consolação, eu vou consolar. Se Deus é o Deus de toda consolação, se Deus é o Deus de todo encorajamento, eu vou receber isso dele, e a partir do momento que eu tenho, eu vou poder dar. Deus não é aquele que acusa o tempo todo. Isso é uma visão totalmente errada. Se eu pegar 2 Coríntios, eu vou ver Paulo dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das misericórdias, o Deus do amor, o Deus de toda consolação. É o Deus que Josué experimentou, o Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações e nossas dificuldades. Para quê? Objetivo, propósito. Para quê? Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar também. Recebemos consolação para poder consolar os que estão passando também por dificuldades. Para quê? Eu vou dar aquilo que eu tenho. Eu recebo perdão, eu vou ter facilidade para perdoar. Eu recebo paciência, Deus me dá paciência. Deus tem paciência comigo, eu vou ter paciência com as pessoas. Eu vou ter mais tolerância. Eu vou ter mais empatia. Eu vou ter mais amor, porque eu estou recebendo isto. À medida que eu começo a receber, eu começo a dar. Lembra de Josué? Josué, não tenha medo, vai dar tudo certo. É isso que você precisa falar mais na sua casa. Estamos juntos, vai dar tudo certo. Com calma, vamos respirar. Eu estou com você. Você terá prosperidade. Imagina um lar assim. Imagina uma família assim. Imagina uma família assim. Não adianta você chegar para o teu filho e falar assim: tem que ir na igreja. Não adianta. Você tem que orar a Deus por ele e dizer para ele a cada dia: filho, você é maravilhoso. Você é espetacular. Eu te amo incondicionalmente. Você indo na igreja ou não, eu sempre vou te amar. Sabe o que você está dizendo para ele? Eu te aceito como você é. Você vai ter grande chance de ele começar a querer ir na igreja, porque ele vai perceber: minha mãe está se convertendo, porque ela passou 30 anos só me cobrando, e agora ela começou a me aceitar. Por que você veio na igreja? Porque Deus te aceita. Sabe o que falta hoje em nossas casas? Elogios, palavras de afirmação, de incentivo e encorajamento. Não é isso que Deus me dá, não é isso que Deus faz comigo. Eu preciso elogiar mais. Irmãos, é impressionante como uma pessoa faz 10 coisas certas e não recebe uma palavra de incentivo, não recebe um elogio, mas uma coisa que ele faz errado, o dedo começa a apontar. Isso desanima. Ninguém aguenta viver num ambiente assim. Faz uma comida gostosa, não recebe uma palavra de elogio. O marido faz uma coisa, não recebe uma palavra de elogio. O filho não recebe uma palavra de elogio, nenhuma palavra de incentivo, nada. Nada. Mas quando erra, aí sim, somos muito bons para mostrar o erro. Apontar. Isso é papel do diabo, não é o teu papel.
Você é filho de Deus, você tem que aprender a encorajar as pessoas do teu lado, as pessoas da tua família. Parar de olhar os pontos negativos e enaltecer os pontos positivos. Parar de ficar só criticando. Você precisa aprender a encorajar mais. É muito desanimador, é muita escassez. Quando eu começo a encorajar, quando eu começo a elogiar, eu vou gerar isto na vida das outras pessoas. As pessoas da minha casa vão sentir-se animadas em querer mudar. Seu pai pode ser muito chato, mas eu tenho certeza que ele tem pontos positivos. Para de focar nas dificuldades que ele tem. Você não sabe como foi a infância dele, você não sabe como ele foi educado, você não sabe de nada. Muitas vezes ele tem algumas coisas lá que você não faz ideia de como que ele deve sofrer com isso. Se você quiser que ele mude, comece a mudar você. Joga amor. Joga amor. Tenha paciência. Um dia você vai começar a colher isso. Um dia você vai começar a colher isso. Por que que Josué escolheu Deus? Ele é o meu consolador. E uma vida transformada gera uma família transformada. Uma pessoa feliz gera outra pessoa feliz. Uma pessoa cheia de paz gera um ambiente de paz. Uma pessoa amorosa gera um ambiente amoroso. Da mesma forma como uma pessoa rancorosa gera um ambiente hostil. O ambiente sou eu que faço. O ambiente sou eu que faço. Eu preciso pensar nisso. E uma coisa fantástica, olha para mim e presta atenção. Mudar você só depende de você. Mudar o outro depende do outro. É por isso que você não é feliz, porque você quer que o outro mude. E você não tem esse poder. Você tem poder de mudar você. Uma vida transformada gera uma família transformada. Foi o que Josué descobriu. Nunca vou deixar esse Deus. O Deus da minha família é aquele que me consola. O Deus da minha família é o Deus fiel. Outra coisa que Josué descobriu. No final da vida dele, ele olhou para trás e ele viu os momentos de dificuldades, Deus esteve com ele. Mas ele chegou no final da sua vida e ele descobriu, Deus é fiel. Deus é fiel. No capítulo 21, isso aqui é lindo demais. Lindo demais. Quando Deus falou para Josué, você vai entrar em Canaã, você vai conquistar Canaã, você vai perceber cidades fortes, você vai perceber povo forte, mas eu estarei com vocês, vocês vão vencer todas as guerras. Ele creu, e ele foi à luta. E quando chega no capítulo 21, assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido. Deus deu tudo que ele prometeu, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso por todos os lados. Tem época de guerra, tem época de luta, mas também tem época de descanso. Eu estou numa luta terrível, é porque a luta ainda não acabou. Mas creia, eu vou descansar. Eu vou usufruir. Então Deus é fiel. Deus é fiel. Como tinha jurado aos seus antepassados, nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los. O Senhor entregou todos em suas mãos. Agora, olha só o 45. Josué 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. De todas se cumpriram. Josué disse, eu e a minha casa serviremos a Deus, porque Deus é fiel. No começo houve temor, no começo houve dúvidas, como todos nós temos, mas o andar com Deus no dia a dia, com perseverança, com fé, vai me dando cada dia experiências e subsídios para eu entender, Deus é fiel, Deus é fiel, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da minha família, porque no final teve descanso, no final a guerra acabou, no final tudo aquilo que eu lutei, eu conquistei. Por quê? Porque Deus é fiel. É o que acontece comigo e com você. Estamos na luta.
Ah, eu preciso ter descanso. Calma, vai chegar o dia, porque Deus é fiel. Ele vai te abençoar na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida sentimental, porque Deus cumpre as suas promessas. Mas uma coisa que nós esquecemos, temos que lutar. Por isso que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, você vai ter que ter coragem, você vai ter que lutar. Não há vitória sem luta. Eu dou a você a vitória, mas você vai ter que lutar, porque você é meu filho, e eu não tenho filho covarde. Você vai ter que lutar por sua vida, você vai ter que lutar por sua família, você vai ter que mostrar que você leva realmente a sério, e valoriza os seus queridos, você vai ter que lutar pelo seu trabalho, você vai ter que lutar. Eu não vou te deixar, eu estarei com você, mas eu sou fiel, e eu prometo, você vai vencer todas as lutas, mas você vai ter que lutar. É um momento de dificuldade, é um momento de doença de um filho, não tem coisa que mais tira-nos a paz e traz preocupação quando um filho fica doente. Quem é pai e mãe já passou por isto. Não tem coisa que tira-nos mais a paz, uma dificuldade financeira. E aí é a minha reação, eu quero que você preste muita atenção nisso, muita atenção. O que vai definir o meu sucesso não é o que acontece comigo, mas é como eu reajo ao que acontece comigo. Isso é fantástico. O que define a minha paz não é só coisas boas que vêm, mas é como eu reajo às coisas ruins que vêm. No momento de dificuldade financeira, eu tenho duas opções: ou xingar, ou praguejar, ou me revoltar, ou orar e pedir para Deus sabedoria, como eu vou sair dessa, porque o Senhor é fiel e o Senhor vai me ajudar. É a minha reação, é o meu jeito de ser, que vai fazer com que eu consiga a vitória. Pode levar um tempo, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Hoje você pensa, está tudo acabado. Não está, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Uma vez Jesus, em Lucas, ele pegou 70 discípulos e disse: vão de 2 em 2 para as cidades. Passaram-se alguns dias, algumas semanas, eles voltaram. A primeira coisa que Jesus perguntou para eles: porventura faltou alguma coisa para vocês? Porque Jesus disse: vocês não vão levar nada, não vão levar comida, não vão levar dinheiro, não vão levar nada, vocês vão provar da minha fidelidade. A primeira coisa que Jesus perguntou para eles: faltou alguma coisa? Eles disseram: nada, Senhor, nada nos faltou, porque Deus é fiel. Eu creio que todos aqui já passaram, todos fases difíceis na vida. Faltou comida? Faltou roupa? Não, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu acho lindo demais o Salmo 37. O Salmo 137, ele é muito emblemático, enigmático, porque ele fala de algumas coisas que nós temos, com as dúvidas que nós temos. Por que um justo sofre? Por que um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família de Deus passam por necessidade? Então o Salmo 37, tem 2 salmos que tem essa linha de pensamentos, o Salmo 37 e o Salmo 73. Se você depois quiser lê-los, acho que é interessante. É quando o justo começa a indagar por que os ímpios prosperam. Por que as pessoas que não têm Deus vão bem na vida? Por que as pessoas que não têm Deus têm saúde, prosperidade financeira, enquanto eu que sou de Deus passo apertos, eu passo por problemas de saúde? Por quê? Então, há este questionamento nesse salmo sobre a dificuldade de entender a prosperidade dos ímpios. Mas chega um determinado momento, no Salmo 37, que o salmista diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a sua conduta o agrada, um homem bom. Deus firma os passos de um homem bom. Ainda que este homem tropece, ele não cairá, porque o Senhor o toma pela mão. Agora, olha só o versículo 25. Já fui jovem e agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi a sua descendência, os seus filhos, mendigando o pão. Porque Deus é fiel. Deus vai sustentar minha família. Eu posso passar por crises, mas na minha casa não haverá escassez. Eu posso passar por crises, mas meus filhos nunca vão mendigar o pão. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele suprirá todas as necessidades de vocês, porque Ele é fiel.
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Não é porque eu faço tudo certo, mas porque eu creio em Jesus, e Deus me olha através de Jesus, Ele me abençoa, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele vai me guardar. Tessalonicenses, o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, Ele vai guardar do maligno, Ele vai guardar a tua casa, Ele vai guardar a sua família. Macumba não pega, não fica preocupado com isto. Olho gordo não pega, inveja não pega. Centra a tua atenção, o teu foco para Deus, que é luz, porque onde há luz não há trevas alguma. Então todo trabalho maldito contra você vai reverter na bênção de Deus sobre a tua vida, porque Deus não vai deixar pegar nada sobre você. Deus vai te guardar do maligno, por quê? Porque Ele é fiel. Ele vai guardar teus filhos, Ele vai guardar a tua casa. Foi isso que Josué experimentou. Josué chega no final da sua vida e diz: eu e a minha casa serviremos a Deus, porque Deus consola, Deus encoraja, Deus não julga, Deus não pesa a mão, mas Ele me extrai o melhor de mim e me ajuda a ser cada dia melhor. Deus é fiel, porque até hoje não faltou nada. Ele ouve as minhas orações, mesmo quando eu sinto que Ele está longe, mas passa, e eu amadureço. Deus é fiel. Tem uma crônica que eu quero terminar lendo-a, quando tudo começa no fim. Essa crônica marcou muito a minha vida. Quando nós fizemos um curso, eu ali, e marcou minha vida, e eu quero compartilhar com você. Preste atenção na leitura. Quando tudo começa no fim. Todas as vezes que o diabo disse a alguém: é o fim, o acusador, ali na verdade era o começo dos melhores dias, era o começo das melhores e maiores vitórias, dos melhores casamentos e das melhores famílias. Toda vez que o diabo disse: é o fim, ali de fato era o começo. O diabo disse a José no Egito, na cisterna, lá no deserto: é o fim. Mas Deus disse: é o começo, José. O governo do Egito te espera, só questão de tempo e de paciência. O diabo disse para Moisés no deserto de Sim: é o fim. Mas Deus disse: é o começo. Eu vou te transformar no maior libertador do meu povo. O diabo disse a Esther no tempo da escravidão: é o fim. Mas Deus disse: Esther, é o começo. Transformar-te-ei na rainha dos medos e persas. O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel na fornalha: é o fim. Mas Deus diz: é o começo. Eu vou transformar vocês nos grandes governadores da Babilônia. O diabo disse a Daniel na cova dos leões: é o fim. Mas Deus diz: é o começo. A sua história mudará o mundo. O diabo disse para Jonas na barriga de um grande peixe: é o fim. Mas Deus diz: é o começo. Nínive, a capital da Síria, será salva através da tua pregação. O diabo disse para João, o apóstolo, exilado na ilha de Patmos: é o fim. E Deus disse: é o começo. Você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. O diabo disse para Jesus, morto na cruz: é o fim. Mas Deus diz: é o começo. Todo o poder eu entrego a você no céu e na terra, agora estão nas tuas mãos. Por isso, toda vez que o diabo disser a você que é o fim, comece a dar glória a Deus, porque Deus está dizendo: é apenas o começo. Sabe por quê? Porque o diabo não tem o poder de decretar o fim de nenhum filho de Deus. Então eu preciso entender que o sofrimento não é o fim, mas é o começo para todos os que creem. É a luta, mas há um Deus que me consola, é o Deus que me encoraja, é o Deus que diz: eu estou com você. É o Deus que me adestra, é o Deus que me ajuda, é o Deus que é fiel, é o meu Deus, ao ponto de eu dizer de todo o meu coração, eu e a minha casa serviremos a Deus, porque para onde eu vou? Conforme eu tiver experiências com Deus, eu vou, sem sombra de dúvida, dizer com toda a convicção: eu
e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.